Bom dia, amados. Quero saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do Senhor. Como vocês estão? Espero que estejam aí desfrutando a cada dia da graça do Senhor, não é verdade? Então, mais um dia, mais uma quarta-feira, na manhã de quarta-feira que nós meditamos e venhamos a refletir nossas vidas nos Salmos. E hoje nós vamos falar do Salmo 27. O Salmo 27 é o salmo escrito por Davi, como você pode ver aí no título do salmo. Não nos é informado as circunstâncias que este salmo foi escrito. Alguns dizem que foi na ocasião que Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul. Mas é apenas um comentarista que diz isso. Então, não temos precisamente informações das circunstâncias que esse salmo foi escrito. Meus irmãos, nós temos enfrentado nesses últimos dias difíceis, não é verdade? Irmãos que têm enfrentado dificuldades, que têm sofrido por perdas de entes queridos, estão lidando com parentes, amigos, hospitalizados por conta da Covid-19 e outras situações difíceis que temos sido informados por conta de dificuldades que os amados têm enfrentado. E eu quero dizer para você, se você está passando por situações semelhantes a esta na sua vida, por lutas e dificuldades, se você está sofrendo, está enfrentando a batalha dura do dia a dia da sua vida, você precisa de esperança. Irmãos, há um remédio, ou melhor, não há um remédio melhor e maior como a esperança. E este salmo foi escrito para nos dar esperança, para nos encorajar. Se você está carente de esperança pelos acontecimentos da vida que você está enfrentando ou tem enfrentado, pelas lutas que você tem enfrentado, esta palavra é para você. Essa reflexão do salmo de hoje é para você. E eu desejo dividi-la, ou o salmo, com a sua estrutura, nos apresenta duas divisões. A primeira divisão é o que Davi sente por Deus. E aqui nós podemos ver do versículo 1 a 6, Davi sente um forte desejo da presença de Deus. E a segunda divisão é justamente que Davi passa por um momento de melancolia, né? Ele sofre um momento de tristeza, de desânimo. E parece que as situações de uma hora para outra, elas mudam, né? O sentimento de Davi, de uma hora para outra, ele muda. E é isso que esse salmo tem a nos mostrar. Então, essa segunda divisão que mostra a melancolia de Davi, que está do versículo 7 ao versículo 12. E os últimos dois versículos nos apresentam palavras extraordinárias, que nós vamos ver de conforto, de ânimo e um desafio que todos nós precisamos ter, que está no versículo 13 e 14. Vamos então na primeira divisão desse Salmo 27, que é o anelo de Davi pela presença de Deus. O forte desejo de Davi pela presença de Deus. O Salmo começa justamente com essas palavras. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? E aqui nós podemos ver, irmãos, algumas verdades destacadas nesses 6 versículos. Nós podemos ver Davi apresentando uma profunda confiança em Deus.
E ele descreve Deus tendo 3 significados para ele. Deus é a sua luz, a sua salvação e a fortaleza da sua vida. O salmista diz que Deus é a sua luz. A luz aqui, metaforicamente falando, significa vida, direção, consolo e conforto. E ele diz isso nos momentos difíceis que ele estava enfrentando. No momento de trevas que ele estava enfrentando, ele diz que Deus era a sua luz. Nas dificuldades da vida, a sua confiança era que ele não estava só. Deus estava presente com ele. Mas também ele diz que Deus é a sua salvação. E o significado aqui de salvação não é simplesmente um livramento, mas é justamente o libertador, o redentor que Deus era para a sua vida. Quando Davi diz que Deus é a sua salvação, ele está dizendo que Deus é o seu libertador do pecado, do poder de Satanás, do poder das trevas. O Senhor é o seu libertador de qualquer tipo de situação. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre toda a terra. Jó 19:25 diz isso. Amados, nos momentos difíceis da vida que enfrentamos, é necessário lembrar-nos dessas verdades. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. E ele completa, Davi, essa tríplice verdade sobre quem é Deus na vida dele. Ele declara essa tríplice confiança em Deus, dizendo que o Senhor é também a sua fortaleza. Deus é o lugar onde ele encontra firmeza. O salmista reconhece que o Senhor é o seu abrigo seguro. O Senhor nos tirou de um poço de perdição, de um poço de lama, colocou os nossos pés sobre uma rocha e firmou os nossos passos. Salmo 40, versículo 2 diz isso. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Provérbios 18:10. Essa é a confiança em Deus para guiá-lo, para salvá-lo e para protegê-lo. Deixa assim, com essas verdades, com essa confiança, o salmista sem motivo para temer seus inimigos. Se o Senhor é a sua luz, se o Senhor é a sua salvação, a fortaleza da sua vida, ele não precisa temer ninguém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 2 e 3 diz: quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Davi confia a sua vida nos cuidados do Onipotente. Davi então começa a apresentar o seu desejo. Verso 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O desejo de Davi era estar na presença do Senhor, não no espaço físico, mas a sua vida na dependência do Senhor, para contemplar a beleza da santidade do Senhor, todos os dias da sua vida. O seu desejo era meditar, refletir na palavra do Senhor. Ele necessitava, ele queria isso. Por quê, amados? Porque ele sabia que estando na presença de Deus, quando chegasse o dia da adversidade, ele cria que o Senhor protegeria e o guardaria. Todos nós
temos os dias da nossa vida, os dias da adversidade, da angústia. E assim como Davi, devemos saber que não tem lugar mais seguro para estar do que na presença do Senhor. O verso 5 e 6 nos diz: pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo. Me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. É um momento onde de confiança, de dependência, que nesses momentos difíceis, estando na presença do Senhor, nada poderá desviar o seu caminho, nada poderá impedir do seu trajeto, do seu prosseguir, seguro na confiança do Senhor. Agora percebe, irmãos, que a partir do versículo 7, o salmista muda o tom. E aqui entramos na segunda divisão desse salmo. Davi apresenta um momento de melancolia, momento de desânimo, de tristeza. Verso de 7 a 12 ele diz. E aqui nós podemos pensar da seguinte maneira. Talvez Davi começasse o dia cantando, louvando ao Senhor, dizendo que o Senhor é a sua luz, a sua salvação, a fortaleza da sua vida. E eu quero viver sempre na presença do Senhor. E ele termina no momento de tristeza, resmungando. Não é bem assim a realidade da nossa vida? Somos instáveis. Davi aqui vai fazer uma oração nos versos 7 a 12, e ele vai revelar para Deus aqui pelo menos 4 necessidades que ele, eu e você temos principalmente quando enfrentamos situações difíceis, lutas. Vejamos aqui a primeira necessidade que Davi tinha. Ele tinha a necessidade de ser ouvido pelo Senhor. Verso 7. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responda-me. Quantos de nós já não fizemos esse tipo de oração? Davi aqui está pedindo que Deus considere o seu pedido, ouça o seu pedido, resolva o seu problema. Ele está aqui angustiado. A segunda necessidade que Davi tinha era a aceitação por parte de Deus. O verso 8 a 10 ele diz: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Davi está sentindo aqui rejeitado, desamparado. Não é bem assim, meus amados, que quando passamos por dificuldades, por problemas, pensamos muitas vezes e chegamos para Deus e dizemos: o Senhor não está ouvindo a minha oração? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? Esse era o sentimento de Davi. Ele vai declarar aqui a sua declaração de fé. Mas declarar a fé é uma coisa. Outra coisa é o seu estado diante de Deus. Ele declara que ainda que ele seja desamparado pelos seus entes queridos, pai e mãe, ele vai encontrar acolhimento no Senhor. Mas mesmo assim, nesse momento ele estava sentindo rejeitado. Ele precisava ser aceito, amado. A terceira necessidade que Davi tinha era da orientação de Deus, versículo 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. As pessoas, Senhor, estão procurando oportunidade para me destruir. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Eu não sei viver sem ti. Amados, essa é a maior necessidade da nossa vida. Conhecer o caminho do Senhor.
que nós fiquemos longe do pecado, do erro. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá caminhos de morte. Provérbios 14, 12. Muitas vezes na nossa soberba, nós queremos andar no nosso próprio caminho. Mas Davi aqui no meio dessa situação, ele disse: Senhor, ensina-me o teu caminho. A quarta necessidade que Davi tinha era de proteção, versículo 12. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Ele estava sendo perseguido, questionado, todos ao seu redor estavam contra ele. Você já se sentiu assim? Parece que todo mundo está torcendo pela sua queda. Davi se sentia assim. Mas Davi termina o salmo com duas palavras incríveis, verso 12 e 13. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Eu não estou vendo, mas eu creio que o Senhor está junto de mim. Mas eu creio, Senhor, que verei a sua bondade nessa terra. Diante de tudo isso, eu creio, eu verei a sua bondade e a sua misericórdia. Eu creio que a sua bondade e misericórdia me seguirão por todo o dia da minha vida. É o mesmo que escreveu o Salmo 23. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos destruídos, e elas se renovam a cada manhã. Lamentações 3:22 é o que Jeremias diz. E Davi está dizendo: eu creio nisso. Eu creio que verei a sua bondade ainda nessa terra. Eu verei a sua misericórdia. E ele termina o salmo dando um conselho para mim e para você. Espera no Senhor. É difícil esperar, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os que esperam e creem no Senhor, esses jamais serão envergonhados. Esperança, meus irmãos, não é sentimento, não é uma expectativa. Quem espera pelo Senhor, a esperança é o Senhor. Isso significa que o crente deve ter plena esperança em Deus, deve contar fielmente com a ação divina, uma espera com fé. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Creia que você experimentará a bondade do Senhor nessa terra. Espera o tempo de Deus, mas animado e não desanimado. Com força no exterior, não com a força do exterior, mas com a força do coração, a força no seu interior, na dependência das promessas da palavra do Senhor. Espera no Senhor. Amados, essa semana tem sido difícil, não é verdade? Quanto medo e preocupação que temos visto estampado nos olhos das pessoas por conta da Covid. Mas Deus não quer isso da gente. Deus quer que nós, ao enfrentarmos essa situação, Ele quer que cada vez mais aumentemos o nosso desejo, a nossa comunhão com Ele. Meus amados, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tiago 1, 2 e 3. Que essas verdades estejam conosco nesse dia e durante essa semana, para que possamos honrar e glorificar o nome do nosso grandioso Deus. Vamos orar? Obrigado, Jesus, por essas verdades tão preciosas. Obrigado por sabermos que o Senhor está conosco e que a cada dia devemos anelar, desejar a sua presença a cada dia em nossas vidas. Porque tem dia que nós vamos acordar louvando o Senhor. E tem dia que nós vamos acordar desanimados, mas resmungando pelas circunstâncias que nós venhamos a enfrentar.
e que essas verdades possam nos trazer confiança e sabermos que o Senhor é a nossa luz, que o Senhor é a nossa salvação e que o Senhor é a fortaleza na nossa vida. Que vivamos essas verdades hoje e a cada dia de nossas vidas. Que o Senhor seja exaltado e glorificado, hoje e para todo sempre.